outra coisa, Maurício, que eu achei interessante, nós tivemos um seminário com você ontem aqui, né? E você falou sobre um período de transição. Então, pensando assim mais para frente, como é que você vê esse... Eu também concordo que nós estamos vivendo um período de transição. Muitas coisas estão sendo revistas, nós estamos vivendo muitos desastres que estão aconteceram recentemente, estão nos fazendo repensar muitas coisas, né? Problemas com a água, como você falou. Então, o mundo está sendo colocado em questão, o nosso modelo. Então, a gente tem uma perspectiva que daqui para frente muitas coisas vão mudar. E dentro dessa perspectiva que nós estamos nesse processo de transição, de mudança, como é que você vê esses cenários aí? O que você tem aí como perspectiva? Basicamente, a tendência é viver o nosso dia a dia, a nossa conjuntura imediata, o nosso hoje, amanhã, né? E grande parte do nosso tempo ser dedicada a essas atividades mais do cotidiano, né? Eu acho importante a gente viver isso intensamente, o aqui e agora, mas também, às vezes, se afastar um pouco, né? E ir um pouco mais para o alto, ter um pouco aquela visão do astronauta que enxerga a Terra como uma unidade lá dentro do cosmos, né? Ter uma visão um pouco mais holística, né, da questão e ter essa perspectiva de o que significa o nosso dia a dia dentro do processo todo da nossa evolução pessoal e da evolução da nossa espécie, da evolução da vida no planeta, da evolução do próprio planeta, né? Então, hoje em dia, os historiadores têm procurado articular, vários deles, a história humana com a história natural, né? A história humana com uma parte pequena da história natural da vida no planeta, né? E então, hoje, nesse momento em que a gente está vivendo, nós estamos vivendo uma grande transição nessa história natural, né? Uma história natural que ela já foi classificada e periodizada em várias eras, né? Então tem a era paleozoica lá, onde surgiu a vida na Terra, tem a era mesozoica, que foi a era dos dinossauros, tem a era cenozoica, que é essa atual, a era dos mamíferos, né? E o ser humano apareceu aí no finalzinho dessa era dos mamíferos, né? A era cenozoica. E essas eras, o pessoal que trabalha com a história natural também divide em períodos e em épocas, né? Vários períodos, várias épocas. E existem estudos mostrando que nós estamos entrando numa nova época, que é a época antropocena, uma época em que o antropos, o ser humano, está tendo uma presença muito significativa, muito influenciadora sobre o próprio rumo da evolução que está acontecendo no planeta, né? Então, o antropoceno é essa época em que nós estamos vivendo, né? Que é caracterizada por uma grande transformação no planeta, né? Os grandes indicadores dessa crise da evolução que nós estamos vivendo hoje são, por um lado, a extinção de biodiversidade, né? Hoje, na história do planeta, já houve 6 grandes períodos em que houve extinções de biodiversidade. Nós estamos vivendo o 6º grande período. Cada dia, uma espécie viva, animal, vegetal, deixa de existir, né? E um outro indicador dessa transição de eras que a gente de épocas e de eras que a gente está vivendo também, são as mudanças do clima, né? A história da Terra sempre teve variações climáticas, eras glaciais, frias, o gelo, eras interglaciais, onde esquentou o clima. Nós estamos vivendo no final de um ciclo desses interglaciais, né? Que começou lá há cerca de 12 mil anos atrás, quando a espécie humana começou a desenvolver a agricultura, né? Então tem toda uma história aí, desde a idade da pedra, a idade do ferro, do bronze, né? Essas etapas aí que a história humana estuda, né? Então nós estamos vivendo nesse momento de transição, né? E uma coisa importante é nos colocarmos assim, nesse momento de transição, qual que é o papel que nos está reservado? O que é o papel do ser humano nesse processo da evolução, né? Nós podemos ser agentes de
cogestão dessa evolução, ajudar a gerir para que lado que ela vai evoluir, talvez sim. A espécie humana conseguiu um desenvolvimento científico, tecnológico, que nos permite transformar os ambientes de uma maneira muito intensa. O planeta hoje ele tem as suas transformações naturais, mas tem muita coisa que está sendo resultado do impacto da atividade humana, né? Então, nós temos consciência disso também, né? E é importante usar essa consciência para que essa evolução se faça não num sentido assim de um colapso, de uma extinção, da morte, né? Mas de uma evolução para uma coisa mais sábia, né? Da maneira, inclusive, de relacionar com o planeta de uma forma geral. Então, existem pensadores vários que já refletiram sobre esse momento que estamos vivendo e também sobre qual será a nova era que vem daí para frente, né? Tem alguns que falam que o nosso destino vai ser o espaço cósmico, viajar pelo cosmos, né? Outros astros, outros planetas, estações espaciais, isso que os astronautas já vêm fazendo aí há alguns anos, né? Tem outros que falam que o nosso destino é mais relacionado com também o desenvolvimento técnico e da ciência, né? Tem outros que dizem que o cenário aí desejável para frente é um cenário ecozoico, né? De uma integração maior com da nossa vida com a vida da natureza externa de uma forma mais integrada, né? E tem outros ainda que falam que essa nova era vai ser caracterizada por um desenvolvimento interior, desenvolvimento da psicologia, um desenvolvimento da nossa espiritualidade, né? Todos esses aspectos mais ligados à subjetividade, né? Cada um desses, então, visualiza isso, e uma das referências que eu considero muito importante é a de Sri Aurobindo, que é um grande sábio, pensador, filósofo indiano, né, que conheceu muito o Ocidente, que viveu na Índia também e que já viajou um pouco para esses outros cenários e nos deu algum caminho. Então, a luz dessa visão de Sri Aurobindo pode ser uma coisa muito inspiradora, entre outras, é claro, né, para nos orientar aí rumo a como podemos nos comportar para ajudar a acelerar essa evolução. Bom, e agora também fico pensando que é importante ressaltar a responsabilidade de cada um, né, com tudo que está acontecendo e com tudo que provavelmente ainda vai acontecer. Porque eu fico pensando que, às vezes, as pessoas alheias um pouco com essa questão ambiental, elas ficam muito passivas, né, e sendo que elas podem fazer muito, porque nós somos mamíferos consumidores. É isso. Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né, de que cada um pode fazer para tornar esse mundo um mundo melhor mesmo, né?